Pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Gabriel, para quem não me conhece, para quem chegou pela primeira vez aqui no canal. Eu sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, sou instrutor no curso de manejo de aves com motosserra, sou embaixador da marca Tecmater EPIs e também faço parte do time florestal Husqvarna. E Guga, nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito importante. Além de ser importante, ele é fundamental, que é como manter a tua corrente de motosserra sempre em perfeitas condições para que durante o teu serviço tu execute uma atividade segura, produtiva, né, e que tu inicie e finalize ela sem nenhum tipo de problema. Tá bem? Então Muito esse bem. é um ponto bem importante. A gente tá discutindo também, né, de como a gente conseguir entender isso, né, a importância de sempre, além de, obviamente, de afiar da maneira correta, mas entender como aplicar essa afiação no dia a dia da nossa atividade para a gente sempre ter uma boa produtividade e trabalhar de forma segura. Beleza. Então como é que a gente começa, Gabriel? Como é que a gente mantém então sempre a corrente afiada? Isso, né, em Guga, perfeito estado? Guga, a própria afiação da nossa corrente motosserra, ela faz parte da manutenção diária do nosso equipamento. Mas a gente observa que a maioria dos trabalhadores, a maioria das pessoas, profissionais que executam o manejo de árvores, seja poda, supressão e assim por diante, só se preocupa em afiar quando a motosserra ela já começa a te mostrar que alguma coisa não está certa. Uhum. E o nosso papel como profissional, né, como trabalhador nesse sentido, é perceber isso antes de, digamos, na prática tu evidenciar. Eu sei que é uma coisa meio contraditória, mas é assim mesmo. Nós não precisamos esperar a máquina acusar algum tipo de problema, como por exemplo serragem fina. Sim, Né, aquela quando parece uma farinha, né? Isso é um indício que os dentes já perderam, né, o poder de corte. Uhum. Ou em outra situação, é quando tu começa, né, o próprio operador, o trabalhador, ele começa a imprimir força para vencer a madeira. Uhum. Tá? E isso tem inúmeros resultados negativos para o teu trabalho. Um é o teu esgotamento físico, tu vai cansar mais para trabalhar, ou seja, tu está imprimindo uma força desproporcional à tua atividade e a motosserra cada vez mais está encontrando mais resistência para vencer essa madeira, por o dente estar cego, como se diz. Uhum. Automaticamente, em função disso, está tendo um atrito maior no teu conjunto de corte, sabre e corrente, tá? E desgaste. Então, qual que é o resultado disso? É um desgaste prematuro, né, do teu conjunto de corte. Quando a gente fala em desgaste prematuro, né, é dinheiro perdido, né, é dinheiro jogado fora, e também é o risco de um rompimento, né, da própria corrente, podendo sim resultar em sérios, né, digamos, danos, né, para o próprio operador ou para quem está perto. Nesse contexto, Guga, é importante a gente dar uma analisada aqui, entender um pouquinho, né, o que é a nossa corrente. Na verdade, a nossa corrente ela é formada por quatro elementos, 4 acessórios que são interligados, né, onde ela desliza sobre a canaleta do sabre, realizando o corte. Então, nós temos o próprio cortador, Uhum. que é o elemento responsável por fazer o corte na madeira. Nós temos aqui também o elo de tração. Esse elemento aqui ele é responsável, né, por movimentar a corrente por todo o sabre. Nós temos o elo de ligação, que é o elemento responsável por ligar todos os demais componentes, e o rebite, que é o elemento responsável, né, por prender todos esses componentes, formando, digamos, uma peça só
a corrente. O que a gente consegue observar aqui, Guga? Ponto importante aqui também é o nosso cortador, tá? Então aqui, digamos, na parte frontal dele, nós temos o nosso limitador de profundidade, tá? E na parte de trás, nós temos o nosso próprio dente, que é o elemento que realiza o corte, tá? Corrente nova em condições. Pegar o exemplo como sendo essa aqui. O que a gente consegue observar, tá? Que a ponta superior aqui, ó, do nosso limitador de profundidade, ela está abaixo da ponta superior aqui do meu dente, do meu cortador. Tá vendo que tem uma diferença? Sim. Tá? Quando é que nós afiamos? Quando é que a gente afia a corrente? Quando é que a gente percebe que nós temos que fazer a afiação? Trazendo agora para nossa realidade aqui. Quando essa ponta ali, ela estiver acima do dente, não? Deixa eu ver. Qual ponta? A pontinha, essa da frente aí, eu esqueci o nome dela, essa aí. Quando ela chegar assim, ó, no mesmo nível. No mesmo nível, ela né? não vai mais cortar. Não vai mais cortar, não vai né? mais cortar. Então seria isso? Esse seria o ponto certo ou não? Esse é o ponto quando tu já ultrapassou, né? Todos os outros pontos que a gente comentou, tá? Entendi. Olha só, corrente, ela se movimenta no sentido horário. Tá? Horário. Em função desses elementos aqui, eu não sei se tu vai conseguir chegar um pouquinho mais perto, tá? Trazendo, né, essa mais ou menos para esse desenho aqui. Para ilustrar. Vamos virar aqui para ficar, ó, posição certinha. Isso aqui, ó. Sim. O que fica melhor? Assim? Assim fica legal. Tá, ó. Assim fica legal. Esse é o aqui, sentido, esse aqui é a tua corrente. Tá? Os componentes que formam a tua corrente. A gente já discutiu antes, né, que tem duas situações claras, né, que a gente percebe que quando que nós temos que afiar a nossa corrente. Uma delas é que quando a serragem está sendo bem fininha, aspecto de farinha, ou seja, não tem cavaco, né? E também quando a gente começa a imprimir força. Daí a gente para nesse momento e afia. A gente já deve ter ouvido falar, tem que passar três passadas em cada dente. Tá? Pode ser, é uma possibilidade. Só que às vezes a tua corrente está tão cega, o teu dente está tão cego, que 3 passadas não vai resolver. Tu vai ter que passar 5, vai ter que passar 8, vai ter que passar 10. Tá? Certo. E vamos pensar assim em termos no campo. Tu está fazendo um trabalho, tu tem um horário para concluir, o teu cliente está esperando que tu resolva o problema dele, e no meio do serviço a motosserra não está mais cortando. Por algum motivo relacionado à falta de fio. Olha o prejuízo, quando eu falo prejuízo, de tempo que tu vai ter para passar 3, 5, 8 vezes em cada dente. E ainda bem no horário que era para estar... tu precisa concluir o teu serviço, tá? Então, o que é importante para a gente não chegar nesse ponto de serragem fininha e de eu imprimir força? Começar a se habituar, né, que dentro do próprio intervalo de serviço, a gente fazer uma pausinha, seja para descansar, seja para tomar uma água, ou aproveita quando vai abastecer teu combustível, teu óleo de corrente, pega a lima e que seja, dá uma passada em cada dente. Certo. Tá? Dessa forma, tu vai, digamos, diminuir o intervalo entre as afiações. Tu vai fazer isso, por exemplo, a cada hora, mas tu vai o quê? Ganhar produtividade, tu vai ganhar tempo e tu vai proporcionar uma vida útil maior para tua corrente.
Porque nessa periodicidade, tu vai passar apenas uma vez a lima no teu dente. Ao invés que tu só vai afiar quando for almoçar ou quando for finalizar a atividade à tardinha, tu vai dar 3, 4, 5 vezes. Então, tu vai cansar mais para afiar, tu vai desgastar mais o teu dente e tu vai o quê? Desgastar de maneira mais rápida a tua lima. Querendo ou não, o preço da lima hoje, comparado com toda a estrutura da motosserra, ela é insignificante. Ela é muito pequena, mas é dinheiro. Custa dinheiro. Sim. Então, acho que tem que dar valor também para as pequenas coisas. Então, é importante também que durante o teu trabalho, tu promova, tu estabeleça, né, uma rotina de que a cada 1 hora ou a cada meia hora ou no teu intervalo regular, no meio da manhã, no almoço, meia tarde ou à tardinha, tu faça a afiação. Eu tenho certeza que tu não vai mais ter problema com a afiação. É um hábito que tem que pegar, né? É um hábito, tá? Guga, basta uma passadinha, já vai te resolver o problema. Uma só? Uma, tá? Porque tu não vai deixar ela gastar, tá me entendendo? Então, quando ela começar a acusar, tu já vai lá e já restabelece, digamos, o fio corretamente. Entendi. Começou, tu vai de novo. O problema é que a gente atrasa muito essa fiação e ela já perdeu o fio. Daí, às vezes, até 5, se não mais passada. Então, tu demora mais, tu cansa mais, tu gasta mais os teus componentes, né, os teus acessórios para fazer essa fiação. Isso em condição normal de trabalho. Fora aquilo que, sem querer, o que pode acontecer? Eu cortar o chão, né, pegar, por exemplo, uma madeira que está no terreno, digamos, está com sujeira, com areia, com terra, com pedra, ou estou lá fazendo um trabalho e não vi que tinha um arame, uma cerca, um prego. Então, depois o prejuízo é muito maior. Então, nessas condições, de tempo em tempo, vai tomar uma água, vai abastecer o teu equipamento, vai dar uma descansada, aproveita de maneira regular, periódica, dentro do teu trabalho, tu vai manter sempre a tua corrente em perfeitas condições. Guga, então, aqui acho que a gente consegue mostrar melhor, né, contextualizar melhor na teoria o que acontece na prática, de simplesmente, né, mostrar num dos dentes da motosserra. Então aqui nós temos a nossa corrente. O que a gente consegue identificar nela aqui, além dos componentes? Que essa corrente aqui é um dente quadrado. Tá? Por que dente quadrado? Tá? Vê se você vai conseguir enxergar. Aqui no próprio cortador, nós temos a placa lateral. Sim. Tá? E a placa superior. Sim. É o ângulo reto, o contato entre as duas. Sim, é tipo 90 graus ali, 90 né? graus. Isso. Nós podemos ter dente quadrado, por exemplo. Esse é um quadrado. Esse é um quadrado. Tá. Semi-quadrado ou ainda o dente redondo. O redondo daí seria uma curvatura suave. Isso, teria alguns outros, mas os 3 que predominam são esses, tá? É dente quadrado, semi-quadrado ou redondo. E o que determina essa característica desses 3 tipos de dente é justamente digamos, a junção, né? A ligação entre a placa lateral e a placa superior. Nesse caso aqui ela é quadrada. Todo dente quadrado tem essa ranhura aqui atrás. Sim, em cima ali, né? Tá? Essa ranhura, ela tem duas características para nós. Ela nos diz 2 coisas. Que até aqui é o limite de afiação. Até aqui eu vou conseguir desgastar o dente. Certo. Tá? A partir daqui já pode quebrar, então risco de acidente. E é o ângulo de afiação, que geralmente é 30 graus. Tá? Geralmente. Toda corrente que tu for comprar, geralmente é 30 graus. E aqui então, andei aqui pelo local aqui para contextualizar e ser um negócio bem bacana, e para mim ficou bacana mesmo. Né? Então aqui nós temos a nossa lima. Tá? Então, qual que é o grande detalhe, tá, que nós temos que observar? Nós temos que verificar, Guga, qual que é o passo da corrente. Certo. O que é o passo da corrente? É a distância consecutiva
é a medição consecutiva entre 3 rebites. 1, 2 e 3. Certo. Dividido por 2, vai te dar um número, que é o passo da corrente, e o passo da corrente vai te dizer qual que é o diâmetro da lima que tu vai ter que utilizar. Tá? Onde está essa informação? Aqui. No próprio sabre. No próprio sabre. Tá vendo? Sim. Ó. Dá pra ver. Qual que é o passo? Ali, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Olha ali. 0.325. Ah, 0.325. Isso, então tu tem que verificar, em função desse passo aqui, qual que é o diâmetro da lima indicada para te fazer a afiação dessa tua corrente, a afiação desse teu cortador. Tá? Mas voltando aqui para nossa prática aqui. 30 graus, Guga. Certo. Sempre iniciar afiando com a extremidade superior da lima. Tá. Tá? Encaixa ela no cortador, de modo que... Deixa eu segurar aqui no meio das... Aí tá bom. Aqui, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó, que tu verifica que parte da lima, parte superior dela tá acima do dente. Certo. Em torno de 10%. Certo. Tem que sobrar. Ela não pode entrar dentro, inteira, dentro aqui do cortador. Certo. Tá? E ela não pode ficar muito fora. Muito fora. Então, cara, nós achamos um negócio que ficou, olha, perfeito, bacana. Né? Bacana, tá vendo? Ó. Tá perfeito. Olha aí, dá pra ver direitinho. Tá? Então essa aqui, ó, tu até observa que ele pega todo lá, ó, toda a garganta, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui, ó, ele pega aparelhinho, ó. Cara, perfeito, velho. Tá? Ele pega aparelhinho. Isso aqui eu vou usar agora já como protótipo para tudo e qualquer prática que eu for Só fazer. Pintar de vou cinza, pintar, daí, vou dar uma cara mais, vou dar uma cara mais profissional pro bambu. Exato. Tá? Então, sempre iniciar com a parte superior do dente, da lima, tá? Traz até a parte inferior. Certo. Tá? Para nossa realidade, Guga. Parte superior, parte inferior. Certo. Tá? Tu tanto pode levar ela numa mesma direção, como eu fiz aqui, sim, ou rotacionando. Opa, escapou. Ou ir girando. Tá? Girando até não seria mais eficiente? Não faz diferença. A critério de cada um. Tá? Se tu for levar ela numa mesma direção, no próximo dente, limei esse. Vou agora pro próximo. Eu giro, tá? Limei esse. Tu agora gira na próxima. isso, né? Pulo um, que esse aqui, por exemplo, vai estar no lado direito. Sim. Vou pro próximo do lado esquerdo. Certo. Limei nessa posição aqui. Agora no outro eu vou dar um giro. Perfeito. Opa, porque para ter o desgaste uniforme de toda a ranhura da lima. Se eu levo ela já girando, automaticamente ela já vai desgastando. Certo. Tá? De maneira parelha. A cada 3, 4 dentes que tu afiou, dá uma batidinha para tirar a limalha. A limalha. Tá? Passei uma vez em cada dente, passei uma vez no primeiro dente, teoricamente todos os demais, a mesma quantidade. Passei 2 vezes, passei 3 vezes, passei 5 vezes, vou nas demais, tá? Entendi. Importante é que para te iniciar a fiação é sempre tu escolher, localizar, identificar qual que é o dente de menor comprimento, tá? Porque tu vai iniciar por ele e ele vai ter um tamanho padrão. Todos os demais, teoricamente, Guga, mundo perfeito, tem que obedecer ao mesmo tamanho. O mesmo tamanho. O que vai acontecer se tu tiver dentes irregulares em comprimento? Tá? Dentes irregulares vai em comprimento. Começar, né? Ou seja, ela vai desgastar todo errado, tu tem dentes, por exemplo, que não estão no mesmo comprimento. Então, um dente é maior que o outro. Ela vai começar a puxar de um lado pro outro. Então, tu não vai tinha pensado nisso. Não vai ter um corte retinho, então tu não vai ter produtividade. Ela vai ficar incontrolável, basicamente. Então não vai dar certo. Então é muito importante que tu sempre evita de tocar no chão. Corrente motosserra foi feita para cortar madeira. E outro ponto importante, tenha uma corrente para cortar madeira seca
e uma corrente para cortar madeira verde. Entendi. Porque a madeira seca ela encontra mais resistência e ela desgasta mais rápida porque requer uma intensidade de afiação maior também. Certo. Tá? O que vai acontecer, Guga? Voltar lá para o início que a gente falou. Corrente nova, elo, limitador de profundidade. Isso, esse era o nome que eu estava tentando lembrar antes. Limitador abaixo do nossa ponta de ataque aqui do corte. Ele tem que estar sempre abaixo, né? Sempre abaixo. Em média de 0,65 a 0,80 milímetros. É o que varia. Essa é a precisão. Essa é a precisão. Meu Deus. O que acontece, Guga? Tu concorda comigo que corrente nova, a ponta superior aqui do cortador, ela está acima, numa distância maior, altura maior, na verdade, Total. do que na ponta inferior. O que vai acontecer? À medida que tu vai afiando, tu vai desgastando o teu dente. Naturalmente. E vai chegar o momento que essa altura aqui, essa pontinha, vai se equiparar. vai estar aqui. O que vai acontecer? Por mais que tu afie, ela não vai cortar. Sim. Aí então, tá na hora de fazer a substituição. Não. Na verdade, até já passou a hora de tu também ter uma lima chata para o quê? Para desgastar, para limar o teu limitador de profundidade. É possível fazer isso? Não é que é possível. Obrigatoriamente tu tem que fazer isso. Ah, eu não sabia disso aí, cara. Eu achava que daí, se o limitador de profundidade... Não. Tu sempre tem que manter nessa distância aqui. Entendi. Tá? Só que se tu só se preocupar em afiar, vai chegar no momento que vai estar na mesma altura e a tua corrente ela não vai cortar. Entendi. Tu vai afiar, ela vai trancar na madeira. Só cuidado, também não tira demais, não rebaixa demais aqui, porque senão ela vai ficar muito agressiva. Vai ficar até perigoso de tu trabalhar. Então sempre é importante tu ter essa distância viva na memória, tá? Entre 0,65 a 0,80 milímetros. Mas Gabriel, de quanto em quanto tempo após, quantas afiadas aqui eu tenho que passar? Cara, não sei. Essa resposta eu não tenho. Mas tu vai perceber que mesmo afiando, tu faz uma afiação impecável, respeita os 30 graus, tal, né? A garganta aqui tá bem afiadinha, ponto de ataque, tá tudo certinho. Tu afia e ela começou a não cortar. Chegou a hora de tu rebaixar, mas cuidado, é só dar uma, duas passadinhas aqui que tu já vai restabelecer, digamos, o padrão, a distância entre a ponta, o limite superior aqui do limitador de profundidade, entre 0,65 a 0,80 milímetros, abaixo da tua ponta de ataque, da tua corrente. Tá? Perfeito. Então, de maneira resumida e breve, né, são esses os cuidados aí que a gente tem que ter. Por que é importante, Guga, a gente falar disso? Porque isso vai manter sempre a tua motosserra em condições. Sempre quando tu exigir dela, né, o trabalho, ela vai te entregar aquilo que tu espera. A afiação de motosserra, a afiação de corrente de motosserra também é manejo de árvores. Certo. Tá? Não precisa estar preocupado somente ter a técnica de fazer, ter a habilidade de fazer a poda ou a supressão. Mas nós também temos que ter o conhecimento, a técnica e a habilidade de cuidar da nossa máquina, porque é através dela que a gente executa a nossa atividade. A gente não faz nada sozinho. A gente precisa da nossa motosserra para fazer o nosso manejo. E é muito importante que quando a gente precisar dela, ela sempre esteja em perfeitas condições. E a fiação dentro de todo o processo de manutenção, de cuidado, sem sombra de dúvida, é o ponto principal, é o mais importante, falando em produtividade. E produtividade se reflete, né, dinheiro no bolso, né, um trabalho seguro. Então é importante também a gente sempre dar atenção para a afiação da nossa motosserra. Muito tá bem. Bem? Sensacional, cara. Acho que ficou bacana, né? Meu Deus, eu nem sabia que tinha tanta coisa assim, cara, numa corrente de motosserra, cara. Então o limitador de profundidade, eu achava que...
isso é importante a gente falar porque, como eu te falei antes, também faz parte do trabalho, né? Não é somente ligar a motosserra e sair cortando, né? Então acho que tu tenta sempre ter uma motosserra em perfeitas condições, né? Bacana, prontinha para te trabalhar, tu sempre vai executar uma atividade segura, ter sucesso no teu ambiente, ter condições de voltar de maneira tranquila, né? Serena, com saúde para casa, que é o que acredito eu que é o que importa, é o que todo mundo quer. Exatamente. Então tá, bem? Gabriel. E quem gostou então do vídeo, faz o quê? Dá um joinha, curte, compartilha, repassa para alguém que possa se interessar também pelo assunto, tá? A gente tá sempre à disposição aí. E a gente se vê no próximo vídeo, Isso então. aí. Valeu, tá bem? galera. Valeu, abraço. Falou.